Oi, gente, boa noite. Boa noite, a turma boa aí da Sociedade Paulista de Reumatologia. Muito contente aí de estar aí com vocês. Obrigado pela oportunidade, viu, Marcelo? Eu estou muito contente de estar aqui. Vamos falar um pouquinho então das vacinas, né, e dos nossos pacientes reumáticos. Eu gostaria muito mesmo de cumprimentar a Sociedade Brasileira de Reumatologia e a força-tarefa que gerou as orientações para os reumatologistas acerca da vacinação contra a SARS-CoV-2, contra o vírus, o coronavírus. Tá certo? Nas doenças reumáticas imunomediadas. Eles têm umas orientações publicadas agora, no dia 24 de janeiro. Eu convido todos a olharem ali no site da SBR. Tá, essas orientações estão ótimas. Olha, gente, eu até consultei o ACR e vou dizer para vocês, as orientações da Sociedade Brasileira estão melhores que a do ACR. O ACR mais tem dúvida que orientação. A Sociedade Brasileira fez um algoritmo muito bom, baseado em imunossupressão e também na atividade da doença, né? Falando as prioridades dos participantes, muito bom mesmo. Né? E também a gente tem que consultar o Ministério da Saúde, onde as nossas doenças imunomediadas, né? As doenças reumáticas imunomediadas, né? Dentro das prioridades do Ministério da Saúde. Eu também queria cumprimentar o Marcelo. Viu, Marcelo? Olha, a doutora Gilcimara está aqui. Olha, Boa prazer, Gilcimara, noite. estar aqui com você, viu? A doutora Nossa, é Gilcimara, uma honra, uma honra. Que eu, isso? eu vou falar que a doutora Gilcimara Pilege é muito mais conhecida que eu na Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela dispensa apresentação, mas a gente podia dizer que ela é uma excelente reumatologista pediátrica de Ribeirão Preto e ajudou muito, né, nas orientações para os reumatologistas que a gente citou agora há pouco, que foram publicadas agora em janeiro, né? E então é um prazer estar aqui com você, Josimari. Vamos lá, vamos conversar com a turma, né? E falar um pouquinho aí das vacinas dos nossos pacientes, né? Eu só queria lembrar que o Marcelo também faz parte aí da Global Rheumatology Alliance, né? E tem trabalhos muito bons, a gente teve a oportunidade de ver no Lancet. Parabéns, viu, Marcelo, aí pela, pelas publicações. E vamos aguardar, então, os colegas, as nossas perguntas, para a gente bater um bate-papo aí gostoso hoje, né? Vamos aguardar, então. É, meu Deus do céu, olha aqui, temos aqui vou dar um alôzinho aqui para Boa Marina noite. Quaresma. Marina, você está aí, o Agradeço. Provenza também está aí, o Dib também estão aí. Ai, meu Deus do céu, mas que turma boa. Um alô para vocês, viu? Viu, Gelsimara? Estamos aí com a Marina Quaresma, o Estão me Provenza, o ouvindo? Dib, Tudo certo? a Vera, a Vera Schenfeld. Muito bom, muito bom. Gente, tem uma perguntinha aqui. Gelsimara, olha, uma pergunta para você. A Naomi pergunta qual a vacina indicada para esclerodermia? Mamma mia. Boa noite, mamma mia, né? Boa noite. Eu queria agradecer o convite aí da Sociedade Paulista de Reumatologia, que foi assim, em nome do Marcelo e de todos que participam com ele dessa gestão, que foram extremamente presentes e atuantes nesse ano, assim, ressignificou toda a comunicação, né, da sociedade paulista e foi um exemplo para todas as sociedades de uma forma geral. E agradecer a oportunidade da Sociedade Brasileira de Reumatologia, agradecer para todos os colegas que estão aqui nos prestigiando e vamos tentar. E agradecer ao senhor, assim, com palavras tão gentis e de estar aqui compartilhando esse momento. Eu tô realmente muito emocionada. Ele sabe que eu sou super fã e é um aprendizado que vai ser junto. O doutor Zerbini participou aí, foi coordenador de vários estudos pivotais da vacina. E parabéns a todos que participaram direto ou indiretamente dos estudos. O Brasil foi um celeiro de pesquisas assim como nunca, né? Tivemos a oportunidade de assistir um crescimento muito grande e um reconhecimento do pesquisador do Brasil,
Então, em nome de todos esses pesquisadores, agradeço, que eu sei que o senhor puxou a fila para a gente também em muitas situações. Muito obrigada. Vamos começar aqui, né, para o que viemos fazer. A Naoma, não tem especificamente alguma coisa relacionada à esclero. O que a gente colocou nesse algoritmo, nessas orientações, importante dizer assim, que são orientações, que são baseadas ainda em nenhuma evidência científica, porém, quando a gente não tem evidência científica, a gente recorre a painel de especialistas. Foi o que a gente fez. Realmente, eu acho que a gente saiu na frente de muitas sociedades do mundo, tomando a postura, um posicionamento para ajudar os colegas que estão bastante preocupados com esse momento, com tudo que está acontecendo e quanta informação chega para a gente. Então, tentar filtrar isso tudo e passar de uma forma para que a gente realmente possa ter essa conversa com o nosso paciente e orientá-lo do melhor momento para se vacinar, porque não existe assim nada muito absoluto, né? E esclero realmente é uma grande preocupação, viu, não? Porque a gente sabe que, principalmente aqueles que têm acometimento pulmonar, que estão submetidos a vários tratamentos imunossupressor, foram apontados, apesar de um grupo menor, como um grupo de maior risco para o desenvolvimento de formas graves de Covid. Então, principalmente essas orientações tiveram esse direcionamento, assim como foram feitas decisões de prioridades pelo Programa Nacional de Imunização. E nós tentamos seguir essa filosofia aí, essa orientação de indicar como prioridade aqueles grupos que se mostraram. Hoje a gente está numa condição de entender um pouquinho melhor o comportamento da própria Covid nos nossos pacientes. Então, dentro dessa avaliação que foi apontado, né, essa prioridade, vamos dizer, desses grupos. Esclero está nesses grupos, assim como as doenças mais sistêmicas, principalmente com acometimento pulmonar. Agora, não existe uma vacina de preferência. Eu falo que a vacina de preferência é aquela que a gente tem e que foi aprovada pelos órgãos regulatórios. Temos que acreditar nos nossos órgãos regulatórios, no nosso órgão regulatório, que é a Anvisa, que está fazendo o trabalho deles. Então, assim, a lição de casa pelos cientistas, pelo órgão regulatório, está sendo feito. Temos o melhor programa de vacinação do mundo. E eu digo isso para vocês porque é o melhor do mundo. E poderíamos hoje estar na frente vacinando muita gente. O que nos está faltando é vacina. Então, aquelas que foram aprovadas, que chegar até a gente, é essa melhor que nós vamos ter naquele momento, com certeza. Que nenhuma oferece um risco potencial para os pacientes. Nós não temos nada disso. Então, não tem uma escolha específica de nenhuma vacina nesse momento. Desculpa se eu não adequadamente. O doutor Zerbini podia complementar com a sua opinião? Não, olha, eu estou completamente de acordo com você. Eu acho que a melhor vacina que existe é a vacina que está disponível. E todas elas, como elas são todas inativadas, não oferecem nenhum perigo de reativação da doença no paciente imunodeprimido, todas elas podem ser usadas. E vamos vacinar logo, né? Logo que tiver disponível, né? Porque a gente vê aí, inclusive pelas orientações da própria SBR, a orientação da qual a doutora Gilsumara participou, que aqueles pacientes que estão mais imunodeprimidos são aqueles que têm mais risco de ter a doença, né? Então, a prioridade é para esses pacientes, né? Nós precisamos, então, alertar que eles devem ser vacinados rapidamente. Há uma pergunta aqui, qual a sua experiência na condução dos estudos da vacina da Pfizer e da Janssen? Olha, a experiência foi muito boa, muito trabalho, viu, gente? A gente começava 15 para 7 e acabava às 5 da tarde, porque o CEPIC fecha, né, às 5h30. Então, muitos participantes e foi muito bom. Nós observamos bastante todos os participantes e todas as reações da vacina. Como vocês sabem, a vacina deu certo. Graças a Deus ela deu certo. Tá certo? E está sendo usada no mundo inteiro. O Papa foi vacinado com a vacina da Pfizer, a Rainha da Inglaterra, enfim, tanta gente, né? A vacina ela é muito boa, ela teve 95% de eficácia, como nós vimos aí no trabalho publicado aí em dezembro. E também nós observamos algumas reações que talvez valha a pena falar. A reatogenicidade da vacina, a gente dividiu em problemas locais e sistêmicos, reações locais e sistêmicas.
A reação local observada em 70% a 80% dos pacientes foi dor no braço da aplicação. Em seguida, veio um pouquinho de eritema, aí já uns 20%, 30% no local da aplicação, e depois edema no local da aplicação, aí em 10% das pessoas. Então, a gente sempre deve alertar que pode haver uma reatogenicidade local. É mais comum nos jovens que nas pessoas mais idosas, tá certo? E na reação local é interessante, a segunda aplicação da vacina, a vacina é dada em 2 doses com diferença de 21 dias, para a reação local, a segunda aplicação teve menos reação que a primeira. Isso em termos de reatogenicidade local. Agora, reatogenicidade sistêmica, a segunda aplicação deu mais reatogenicidade que a primeira, né? Então, na reatogenicidade sistêmica, foi mais assim, fadiga, cefaleia, febre baixa e dores musculares. Isso aí aconteceu com mais frequência, dura geralmente 1 dia, 2 dias e ocorre até o 7º dia da vacinação. Tá certo? E passa rapidamente com dipirona, paracetamol. Então, a gente já aconselha os pacientes a esperar que isso possa acontecer e como tratar. Doutora, posso tomar assintomático? Pode, não atrapalha nada. Tá certo? Então, agora, a vacina da Pfizer pode ser usada em pacientes imunodeprimidos? Claro que pode, tá certo? É uma vacina de RNA mensageiro, tá certo? E que não existe nenhum dado de que haja qualquer reação prejudicial num paciente imunodeprimido. A gente não tem estudos específicos, mas nesse estudo pivotal entraram também pacientes que eram soropositivos para HIV, soropositivos para hepatite B e C, né? Desde que eles tivessem compensados de suas doenças. Então, alguma coisa nós vamos ter, ainda não saiu a publicação desses casos, mas vai sair em breve, né? E a confiança na vacina ainda é bastante grande, tanto que agora talvez a gente inicie um estudo com crianças, né? Já existe o protocolo, está pronto, né? Vai ser submetido ao CONEP, e também um protocolo em senhoras grávidas, né? Porque é importante, né? A gente viu o que aconteceu com a Zika aí, né? Quer dizer, se a gente puder vacinar, mesmo que as moças estejam grávidas, eu acho que vai ser um grande avanço, né? São 2 grupos que ainda não foram contemplados, as crianças e as senhoras, as moças grávidas. Então, vai haver estudo da vacina para esses 2 grupos, certo? Há uma pergunta aqui, até sugeriu, eu não sei se a Gelsimara gostaria de adicionar alguma coisa a isso que eu falei. É muito bom, né? Bom ter as pessoas que participaram do estudo pivotal. Eu tive a oportunidade também de participar de 2 estudos pivotais, aí da Janssen e da Coronavac, como centro participante, e não tive essa felicidade, viu, Zebin, de acabar às 5 horas da tarde. Aqui a gente, como era muito estudo, a gente não tinha hora para acabar. Então, foram dias e noites assim, correndo atrás aí também, mas ótimo, é isso que a gente tinha que fazer nesse momento, né? Essa termo reatogenicidade, é importante dizer que algumas pessoas para vacina, porque que chama evento adverso, né? Porque efeito colateral é algo que você já se estabelece, alguma medicação, quando isso já está comprovado, vai para a bula. Evento adverso é algo que pode acontecer ao longo do tempo e que nós vamos ver se tem alguma relação ou não. Então, existem alguns possíveis esperados, como esses locais, né? E os sistêmicos. Que em relação à vacina da Coronavac, que é uma vacina muito tradicional, ela é inativada, posso dizer, né? O doutor Zebin já comentou das outras, e ela parece muito com a vacina da gripe, que é o adjuvante do hidroxialumínio. Então, mesmo assim, as reações reatogênicas locais, elas foram 0,3% igual, tanto no grupo placebo quanto vacinados, porque das publicações que saíram exatamente pelo adjuvante, né, do evento local. E é tão interessante que nós tivemos mais de sistêmico, essa cefaleia mesmo, às vezes um mal-estar no corpo, e foi muito pouco, não teve nenhuma reação anafilática, nenhuma reação alérgica que houvesse complicação, tanto no grupo placebo quanto no vacinado. Já abrimos o cegamento também, e por incrível que pareça, depois que a gente abriu o cegamento, todo mundo tinha tomado placebo, disse que agora tomando a vacina não sentiu nada, comparado com o que tinha sentido quando tomou placebo. Então,
como realmente o efeito placebo ele acontece, né? E a gente sabe que isso tem. Com relação a essa questão de ter mais retroagenicidade numa segunda dose ou não, e a gente está vendo agora algumas publicações com essas vacinas de vetor viral também, provavelmente está relacionada a quem já teve, né, Covid, que tenha já algum tipo de anticorpo, e isso pode estar relacionado com essas reações sistêmicas de ter uma febre, ser um pouco mais reatogênica, pode ser em relação a isso, né? Mas, de uma forma geral, o que é importante a gente saber é que nenhuma das vacinas, ou de RNA mensageiro, de vetor viral e a inativada, que são aquelas que nós temos hoje em aprovação, tanto de emergência ou pedido de registro, de uma forma geral, nenhuma delas tem componente vivo, de nenhum vírus, nem do adenovírus carreira, nem do vetor viral, né? Nem em relação ao RNA mensageiro e nem em nenhum momento. Então, não tem nada vivo lá dentro. Só para simplificar, né, a história, e esse risco não existe, né? Isso é muito importante que fique claro em relação a todas as vacinas. Então, um risco potencial para qualquer um dos pacientes, isso não tem como, não tem, né? Com relação a ter nenhum componente vivo atenuado. Com relação à doença, atividade, tudo isso, por enquanto, não existe qualquer tipo de estudo, né? Como o Dr. Zerbini falou, nenhum estudo pivotal contemplou doenças com alteração imunológica, a não ser esse que teve HIV controlado ou hepatite B confirmada, hepatites virais confirmadas. Mas não temos ainda esses dados, e mesmo assim não daria para a gente fazer uma plausibilidade, uma extrapolação com relação aos nossos pacientes no momento, né? Eu acho que é isso que falou em relação às vacinas. Tem muitas perguntas chegando aqui em relação às vacinas. Eu gostaria, antes de continuar respondendo aqui, agradecer a comissão, estão mandando perguntas em nome da comissão. Então, na verdade, eu estou aqui representando um grupo, né? Então, assim, só foi possível que tudo isso acontecesse, porque tem um grande grupo, que inclusive o Marcelo aí faz parte, o Edgar também. Então, temos uma turma grande trabalhando para que fosse possível. E posso dizer de noite para vocês que foi em 2 dias que isso que está publicado foi produzido. Então, o meu agradecimento de coração a todos que contribuíram para que esse material estivesse disponível, né? Em relação aqui às perguntas, tem muitas perguntas com relação à combinação de drogas, né? Tem pacientes participando, então a Tudrelina, se eu falei errado, me perdoa, eu jogo no time dos nomes diferentes, então eu entendo muito bem como é que é, peço desculpa se eu não falei direito o seu nome, mas o meu também é muito difícil alguém falar certo, então tamo junto, viu? Em relação ao uso concomitante de várias medicações. Até hoje, assim, não existe nada que ajude na classificação de imunossupressão quando há uma combinação de medicações, tá? Inclusive essa que foi estabelecida aqui com a opinião de especialistas da sociedade, com categorias, nivelação de imunossupressão de não imunossuprimido, leve e moderado a grave, todas elas foram estabelecidas considerando cada medicação isoladamente. Então, a gente parte de um princípio que, a partir do momento que existem combinações de medicações, isso já é uma situação de imunossupressão maior, né? E então, assim, quando existe essa combinação de drogas que ela coloca aqui, de microfenolato, com rituximab e ciclofosfamida, é muita coisa junta, né? Que altera no sistema imune em locais diferentes. Então, a chance de não responder à vacina, ela é grande, né? Então, a nossa preocupação não é realmente a questão de segurança para desenvolver Covid tomando a vacina, porque não tem vírus, certo? A nossa preocupação maior é a resposta. Por isso que isso tem que ser compartilhado e conversado com todos os pacientes, dependendo daquelas, levando em consideração o grau de imunossupressão, a atividade da doença, o tipo da doença, pesando o risco que ela teria de desenvolver um Covid mais grave com o risco de não responder à vacina, porque é isso que a gente tem que pensar. Não sabemos se vai responder ou não, né? Mas é a situação assim, você está numa queda livre, né? Você tem um paraquedas
que tem 2 botões. Você só tem chance de apertar um. 50% de abrir ou de fechar. Você vai tentar, né? Assim, não tem nada que contraindique tentar, nós não temos como afirmar. O que é muito importante é reforçar as medidas de proteção que a gente tem falado faz tempo, que é isso que agora todos nós temos que fazer. Não é tomar vacina, não é ganhar um escudo. Então, as medidas de proteção elas têm que ser reforçadas a todo o momento. Por que que não vamos ter carnaval? Porque todo mundo tem que ficar em casa, né? É isso. Ou continuando aí com a etiqueta de proteções respiratórias, utilizando todas as medidas. Nós temos que diminuir a circulação desse vírus, urgente. É isso que nós temos que fazer agora. A vacina não chegou a tempo para diminuir a circulação. Então, o que a gente tem que fazer independente tomando vacina ou não, acho que é o momento de todo mundo tomar vacina, sem dúvida. Não temos vacina para todo mundo. Enquanto não temos vacina para todo mundo, continuar a proteção. Não sei se o senhor concorda, doutor Zerbini, aí? Muito bem. Tudo que você falou, Gilsmar, assina embaixo. Muito bem, tá tudo bem. Eu concordo plenamente. A gente tem que eu até vejo lá os agora a gente está vacinando o grupo placebo, lá todo mundo contente e tudo. Eu falo, gente, tudo bem, vocês estão ganhando a vacina, mas não tirem a máscara, lavem as mãos e mantenham o distanciamento, porque vocês podem ou não ter a doença ou ter uma doença um pouco mais branda, mas vocês vão transmitir o vírus, então um ato de solidariedade, usem a máscara direitinho. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui. A vacina da Pfizer não está contraindicada, não existe contraindicação. Vejam bem, em termos de resfriado, de gripe, deixa eu falar uma coisinha. O que a gente faz é o seguinte, no protocolo das vacinas é assim, se você tem um sintoma que possa parecer Covid, vamos fazer o teste, né, o RT-PCR. Então, se o RT-PCR vem negativo, você pode tomar vacina, logo a gente dá 48 horas depois que acabaram todos os sintomas. Qualquer sintoma por algum motivo. Não, então espera um pouquinho. Olha, tive uma gripe, estou com febre, tive um resfriado. Espera passar um pouquinho essa atividade dessa doença, dá umas 48 horas e pode tomar a vacina. Né? Agora, se o RT-PCR vier positivo, né, a gente espera, né, um pouco passar todos os sintomas da doença e a gente coloca a vacina 28 dias depois que todos os sintomas da Covid passaram. Né? Agora, veja bem, as pessoas que tiveram Covid devem ser vacinadas? Devem sim, tá certo? Então, a gente até hoje não sabe muito bem por quanto tempo que a Covid induz proteção para outra Covid, né? Para outra doença. Por quanto tempo você vai ter a defesa? Nós não sabemos ainda. E tomar vacina acrescenta defesa às defesas de quem já teve a Covid. Tem até uma publicação muito recente aí, que saiu aí num desses briefing, né, dessas revistas agora, eu acho que foi do New England, dizendo o seguinte, que quem teve Covid e tomou uma dose da vacina fez mais anticorpos do que quem não teve Covid e tomou 2 doses da vacina. Então, vocês vejam bem, isso está mostrando que houve uma adição na proteção, tá certo? Eu queria lembrar uma outra coisinha também. Olha, gente, depois da vacina, os pacientes ficam fazendo sorologia para ver se a sorologia está positiva. Falem para os pacientes, participantes, não fazerem isto. Não façam sorologia, porque as sorologias dos laboratórios, elas têm métodos muito diferentes, tá certo? E elas, muitas vezes, não medem os anticorpos neutralizantes. Agora, aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein e o Laboratório Fleury desenvolveram ou estão desenvolvendo testes para anticorpos neutralizantes. Não é uma sorologia clássica, não. Vou dizer para vocês como é que isso é feito. Né? Eles colocam, né, o sorinho do paciente, né,
assim, eles colocam assim, eles colocam o vírus em contato com uma célula que tem receptor, tá certo? Então, o vírus vai entrar em contato com AC2, no ACE2. Daí eles colocam o sorinho do paciente. Não há contato do vírus com a CE2, ou seja, a pessoa desenvolveu anticorpos neutralizantes. Esse teste está sendo feito agora. É o único teste que mostra se você fez anticorpos neutralizantes. Não adianta ficar lá, olha, eu fiz, deu uma IgG baixinha e uma IgM baixinha, viu? Mas o que o teste mediu? Porque, veja bem, o vírus tem 4 proteínas estruturais, não é isso? Tem a S, a M, a N e a E. Né? 4 proteínas. Tem a S, que é o que a gente quer que seja feito o anticorpo, tá certo? A gente quer que a sorologia contra a proteína M da membrana, N do núcleo capsídeo e E do envelope, essas sorologias são anticorpos não neutralizantes. O único neutralizante é contra a proteína S. E muitas vezes o teste vai medir anticorpos que nem são neutralizantes. Não adianta fazer sorologia para ver se o anticorpo, se tem anticorpo, não adianta. O único teste que mede realmente são esses testes novos, né, que medem anticorpos neutralizantes. Não adianta fazer sorologia depois da vacina, tá certo? Porque as vacinas são diferentes. Vamos pegar a Coronavac. A Coronavac é o vírus inativado inteiro, tá certo? Então, ele tem todas as proteínas estruturais. Então, se eu vou num laboratório que mede a sorologia pela proteína N, que é muito comum, é claro que vai dar uma sorologia positiva na vacina da Coronavac, mas da Pfizer não vai dar, tá certo? Porque a vacina da Pfizer só induz anticorpos contra a proteína S, tá certo? Então, vejam bem, os testes variam muito. O único teste que serve é aquele que vai medir os anticorpos neutralizantes. Não está ainda à disposição dos laboratórios de rotina. Por favor, não façam sorologia para ver se a vacina foi eficaz. Não adianta. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá certo? Outra coisa, dentro do protocolo da vacina, a gente fala assim, o senhor usou corticoide por via oral? O senhor usou corticoide mais que 10 miligramas por 14 dias, antes de 28 dias de tomar a vacina? Aí eu usei. Bom, então nós vamos ter que esperar 28 dias para o senhor poder tomar a vacina, tá certo? Isso é o protocolo da vacina da Pfizer. A outra coisa é o seguinte, por favor, não tome outra vacina, né, dentro de 28 dias antes e 28 dias depois que tomou a vacina contra o coronavírus. Com uma exceção, que é a vacina da gripe H1N1, a vacina contra a influenza. Essa pode ser usada, né, 14 dias antes ou 14 dias depois da vacina da vacina contra o SARS-CoV-2, tá certo? Então, esses são perguntas, às vezes, que surgem, né? Outra coisa, doutor, eu posso tomar 2 vacinas? Olha, não tem nenhum estudo que ainda misturou as vacinas. Está sendo desenvolvido um lá em Londres, tá certo? Tenta não misturar, toma as 2 doses, né, de todas as vacinas, com exceção talvez da Janssen, que por enquanto é uma dose só, né? Enfim, são vacinas diferentes, todas elas tentando fazer anticorpos neutralizantes, né? E nós precisamos de algum estudo que diga se a gente pode misturar essas vacinas. Eu, particularmente acho que não tem nenhum problema, mas nós precisamos de estudos que mostrem isso. Se esse estudo de Londres der certo, vai ser ótimo, principalmente para nós aqui, que estamos aí, como a doutora Geucimara falou, num déficit agudo de vacinas, né? Quem sabe se isso até ajudaria a gente, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntinhas. Dib, meu querido Dib, lá, desculpe, Geucimara, só uma coisinha do Dib aqui. O Dib,
pergunta se a gente vai ter a chance de ter a vacina Pfizer no Brasil. Dib, eu queria muito, viu, Dib? Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu sou pesquisador, né? Um dos pesquisadores da vacina Pfizer no Brasil. Eu queria muito tomar essa vacina, mas não posso, tá certo? Porque eu só poderia tomar a vacina se ela tivesse à disposição dos brasileiros de uma forma geral. Os únicos que podem tomar vacina é a turma que participou do estudo. Eu tomei a Coronavac, tá certo? A primeira dose da Coronavac, estou esperando a segunda. Então, isso só para te dizer o seguinte, eu queria muito tomar a vacina da Pfizer. Vamos ver se o nosso ministro da Saúde entra em entendimentos com a Pfizer e a gente tenha isso aí num futuro em breve, né? Vamos tentar. Vou deixar agora para a doutora Geucimar. Ah, tem uma perguntinha aqui da Letícia. Letícia, oi, você está aí, né? A Letícia é do nosso grupo aqui do Hospital Sírio-Libanês. Lactante pode tomar vacina? O Letícia, não tem estudo ainda, né? Sobre dizendo se pode ou não. Eu, particularmente, acho que não há problema nenhum. Mas ainda não há um estudo que diga para a gente se há algum efeito relativo a tomar durante a amamentação. Não sei se a doutora Geucimara gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Oi, Letícia. Eu vi aqui a sua pergunta, estava aqui me preparando até para ajudar, porque eu tenho uma formação de pediatra por trás de tudo isso aqui, né? E hoje, assim, o que quer dizer contraindicado, vamos dizer que apenas elas estão contraindicadas, estão neste momento, tá? Sempre neste momento, é importante dizer sempre assim, né? Por conta de não ter sido estudada. Não quer dizer que tem algum problema da vacina. Não foi estudada nem em lactante, nem em gestante, nem em criança, estão começando agora, enfim, como o doutor Zerbini falou. E para a maioria dos imunossuprimidos. Então, como não foi estudado nesses grupos, não tem, ela fica contraindicada em algumas situações simplesmente por não ter sido estudada. Então, já tem um posicionamento do FDA, que saiu, se eu não me engano, faz uns 2 dias. Eu posso depois compartilhar. E também das nossas sociedades de pediatria aqui local. As sociedades científicas estão se posicionando, assim como nós emitimos um documento, para esses grupos que não foram contemplados nos estudos pivotais, as sociedades científicas estão se posicionando, de ginecologia, a Febrasco, né, que é a federação aqui brasileira, a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto ao uso nessas situações, tá? Porque como não tem estudos, e para nós também não tem, a gente teve que se posicionar, né? É a mesma coisa. Então, já foi dito até pelo FDA que para lactante realmente não tem nenhum motivo para não tomar a vacina, tá? Para lactante. Gestante ainda não foi dito só em analisar a situação de risco epidemiológico. Acabou de sair um artigo mostrando um risco, sim, de Covid. Então, tudo que está sendo decidido, eu falo que são decisões salomônicas, né, em relação ao momento, prioridades e tudo mais, apontando primeiro, é óbvio, aqueles grupos que têm risco maior de Covid grave, de internação e óbito. Por quê? Nós vamos também desafogar o sistema público de saúde, que está um caos em muitos locais, e temos que diminuir, isso. O olhar que tem agora para a vacinação, nós, enquanto sociedade científica, eu falo, nós temos que olhar para a saúde individual, mas a gente não pode deixar de ter a consciência do global, porque só vai haver uma diminuição da gravidade dos impactos da pandemia quando se houver consciência. Para consciência não tem vacina. Eu realmente fico impressionada com algumas coisas que estão acontecendo, e eu compartilho aqui com vocês, porque a preocupação, vou poder tomar 2 vacinas, vou poder... Gente, nós temos que vacinar todo mundo primeiro, antes de preocupar em tomar 2 vacinas, né? Vamos preocupar que todo mundo tome vacina, depois vamos pensar de tomar 2 vacinas, porque todo mundo tem que tomar vacina primeiro, a gente tem que diminuir a circulação do vírus, né? Então, a consciência do global é o que vai diminuir a pandemia. É o que vai diminuir a circulação do vírus, é o que vai diminuir o risco. Nós já começamos a situação de secar gelo, de dar volta, as variantes estão aparecendo, o vírus está se tornando resistente. Por quê? Porque não foi vacinado a grande maioria da população do mundo, como era
necessário para haver um controle, né? Então, a circulação do vírus, a transmissibilidade dele está indo mais rápido do que a velocidade da vacinação. Então, essa é a nossa preocupação do momento. Com certeza, essa questão de simultaneidade, essa palavra para nós, né, ela de intercambiabilidade das vacinas, ela vai acontecer ao longo do tempo. Eu acho que ela vai ser necessária, sim, né? Mas nesse momento, a preocupação seria vacinar a população o máximo rápido possível, o maior número de pessoas. Que eu vi muitos profissionais da saúde indo tomar mais de uma dose, mais de uma vacina, para sua proteção individual. Vamos ter uma noção de grupo nesse momento. Então, eu gostaria de passar essa ideia para todos, né? Se possível for. Então, o lactante não teria problema, mas eu acho que assim, aquela lactante que está em casa, amamentando, segura, ficar, né, nesse sentido. Então, vacinar agora quem realmente está sendo exposto e quem tem essas indicações de grupo prioritário para diminuir a circulação, para diminuir a gravidade da doença. Essa é a medida de saúde pública que nós deveríamos aderir em grupo, em massa agora, né? E óbvio que organizar com relação aos nossos pacientes, que tem várias perguntas aqui, uma da artrite reumatoide até do grupo, tem também da Luciana Guido em relação a... Eu vou comentar um pouquinho geral, então, dessas perguntas que estão aqui. Em relação às prioridades, se nós vamos, como que a gente vai orientar essa organização para os pacientes. Então, uma pergunta muito importante da artrite reumatoide, qual vacina teria contraindicação? Nenhuma. Contraindicada, nenhuma vacina tá? O que a gente está tentando ajudar para os pacientes é orientar o melhor momento para vacinar, pensando em optimizar, garantir que a resposta à vacina ela seja a melhor possível, né? Então, nesse sentido, pensando que quem usa uma alta imunossupressão, a chance de responder, como a gente comentou, ela realmente existe, a chance de não responder a vacina, ela existe. Então, talvez, para alcançar essa proteção, existam momentos melhores para se vacinar, onde a atividade da doença esteja controlada e as doses dos imunossupressores menores, certo? Então, isso é uma situação ideal. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e a situação ideal nem sempre ela é possível. Então, o que nesse momento está no nosso alcance? Ainda, o que os nossos pacientes podem estar vivenciando? Eles podem ter entrado como grupo prioritário por serem profissionais de saúde ou idosos. Quando chegar nas comorbidades, que é o terceiro grupo de prioridades, que também vai ser organizado por fila, pelo quantitativo de vacinas que nós vamos ter, pode ser que chegue lá, na hora de vacinar a comorbidade, já tenham feito vários contratos, comprado muitas doses, já estejamos produzindo em força total aqui as vacinas, com a capacidade que Biomanguinhos e Butantan têm de produção, as plantas organizadas para isso são muito boas, temos condições de produzir vacina, atender uma boa parte da população. Então, essa situação ela pode ser resolvida, né? Esperamos que sim. E quando ela for resolvida e tiver vacina para todo mundo aí do grupo de comorbidades, sim, os nossos pacientes estão contemplados na lista das comorbidades e vão poder se vacinar os que têm doenças reumáticas imunomediadas, tá? Aqueles que têm doenças sistêmicas, estão usando medicação para controlar suas doenças, são esses os que vão ter prioridade para vacinar. Sim, aqui estão perguntando em relação ao Vitor, como vai ser organizado? Vai ser organizado para, primeiramente, aqueles que têm maior risco de Covid mais grave. Então, é uma ordem lógica, pode não ser a melhor possível, mas é uma lógica de se seguir, tentar proteger quem tem risco de desenvolver Covid mais grave, com hospitalização e óbito, certo? Então, esses seriam aqueles que atenderiam a essa prioridade inicial. E eles vão precisar de um relatório médico, sim, Vitor, que você perguntou a Cristiane também como que a gente fazer, como que isso vai ser organizado. Vai ter que ter para todas as comorbidades um relatório médico dizendo o que esse paciente tem, por qual comorbidade ele teria uma indicação para entrar naquele momento ali na lista de comorbidades que tem no informe técnico do Ministério da Saúde e que também pode ser disponibilizado para todos. A gente pode encaminhar aqui para os associados ou deixar disponível na página da sociedade, mas isso tem no nosso documento informativo, tanto para pacientes quanto para médicos,
qual é a lista de comorbidades contempladas, indicadas, apontadas pelo Programa Nacional de Imunização em um momento inicial. Lembrando que tudo é muito dinâmico, agora vai ser acompanhado com essas mudanças de faixa etária, inclusive de acometimento de gravidade por conta das variantes que estão aí cada vez mais se multiplicando no nosso cenário. Então, acho que essas perguntas foram respondidas aqui, a maioria. Tem também perguntando em relação a medicações de leflunomida e prednisona. Não tem contraindicação e vai ser organizado. O ideal é que converse com seu médico, que realmente vai precisar dessa carta, né? E tirar essas dúvidas em relação ao momento melhor para você se vacinar. Doutor Zerbini, acho que tem bastante coisa para o senhor agora aqui também. Vamos aqui falar, vou tentar ser bem rápido aqui, né? Começar aqui, o sintoma gripal nós falamos, aqui a Patrícia Barinotti. Oi, Patrícia, pergunto se todos os imunobiológicos podem ser mantidos na época de vacinar. Olha, não tem um grande consenso sobre isso, a diferença aqui é o rituximab. Para o rituximab, né, que inibe lá a produção de anticorpos, inibindo o linfócito B, a gente vacina um mês antes de dar o rituximab, né, depois que deu o rituximab, ou 6 meses depois que a pessoa recebeu o rituximab. É o único biológico que a gente tem uma regra, para os outros não tem. Eu acho que não há por que parar o tratamento. O tratamento deve continuar e a gente vacina os pacientes, né? E, olha, não fique com muito medo de imunossupressão, porque os pacientes mais imunossuprimidos são aqueles que mais são atingidos pela doença, tá certo? Então, a gente tem que vacinar e torcer para eles fazerem os anticorpos. Não deixem de vacinar, tá certo? Não há nem nada publicado que eu saiba que SAF e leis que usam Marevan tem alguma contraindicação para tomar vacina. Pode tomar vacina, não há problema nenhum. O que existe nos protocolos é mais assim em relação a corticoide, mas isso é no protocolo, porque não dá para avaliar a eficácia da vacina assim no estudo. Mas pacientes tomando corticoide, deem a vacina. Não há contraindicação para tomar a vacina. Só a única exceção seria em relação ao rituximab, vacinar um mês antes ou 6 meses depois da prescrição. Tá certo? Olha, o lúpus em remissão ele pode ser considerado também prioridade, só que não é prioridade 1, segundo aqui o organograma da Sociedade Brasileira, seria uma prioridade 3, mas continua sendo prioridade, pode-se mandar uma cartinha com o paciente para ele ser vacinado. O Provenza, oi Provenza, me pergunta se está de acordo com a política do Estado de São Paulo. Olha, é o seguinte, as vacinas, seguindo o protocolo, os estudos, a gente tem que tomar as 2 doses. Se precisar adiar, paciência, se adia, né? O ideal é que a gente tome as 2 doses dentro do prazo de cada protocolo. A única vacina que parece que você pode adiar por mais que 2, 3 semanas, até 2 meses, seria a AstraZeneca Oxford, né? Mas todas as outras vacinas, seja a Coronavac, a Pfizer, né? Elas deveriam ser tomadas as 2 doses dentro do esquema do protocolo. Agora, se tiver que adiar, paciência, adia. Né? Nós sabemos, por exemplo, a vacina da Pfizer, nós sabemos o seguinte, depois que você dá a primeira dose, você já começa com uma boa imunização em mais ou menos 10 dias depois da primeira dose. Então, nós não sabemos por quanto tempo isso dura, mas dura por bastante tempo. Quer dizer, nesse caso, você poderia até adiar num momento que você não tem a segunda dose. Então, você já tem uma imunização, os participantes perguntam isso, a partir do 10º dia da primeira dose. Né? Deixa eu falar um pouquinho aqui. A reação às vacinas são muito parecidas. Não tem uma pior que a outra, né? Ou melhor que a outra. Depende muito da pessoa que está tomando. Né?
também do sistema imunológico. A gente viu que os jovens reagem com, vamos dizer, tem mais reatogenicidade que as pessoas com mais idade, né? Na vacina da Pfizer é interessante, na composição da vacina da Pfizer, que tem aquele lipossomo, a camada de fora do lipossomo é polietileno glicol. Eu acho que uma parte da alergia às vacinas da Pfizer se deve ao polietileno glicol, né? Eu queria só rapidamente falar um pouquinho dessas variantes, né, que estão aparecendo, né? Variantes assim de importância maior foi aquela que apareceu em Londres, né, que é a B117, né, ela tem existe uma deleção de um aminoácido, né, que chama 501Y, né? Então, um aminoácido nessa região 501, né, do RNA do coronavírus, houve uma substituição do aminoácido original por uma tirosina. Então, o que aconteceu? Parece que essa substituição que acontece lá no 500, o aminoácido 501 da proteína S, tá certo? Isso faz com que a ligação com o ACE2 humano seja mais eficiente. Então, a transmissão parece que é mais eficiente. Isso não quer dizer que a doença seja pior, isso nós não sabemos, né? Mas essa deleção de um aminoácido, substituição do aminoácido por uma tirosina, então é uma transformação que foi observada nessa variante de Londres, que já é mais que 50% dos acometidos em Londres tem essa variante. E ela está tomando conta dos Estados Unidos também, né? Aqui no Brasil a gente tem a P.1, né, que é uma variante que tem a mesma mutação da variante de Londres. E ela tem uma outra mutação que se chama E484K, né? É outro probleminha na proteína S, tá certo? E que faz com que a ligação do coronavírus com o receptor humano seja melhor, né? As mutações do coronavírus ocorrem ao acaso. Umas prejudicam o coronavírus e outras fazem com que ele seja melhor transmissor. Isso acontece ao acaso. Isso acontece quando existe muita gente que está infectada pelo coronavírus. Assim, a possibilidade de uma mutação é muito maior, né? Tanta gente infectada, no momento da transcrição, o que acontece? Existem erros. Se esses erros beneficiarem o coronavírus, a gente vai ter problema. Se as vacinas estão pegando o coronavírus, olha, as notícias anteriores é que elas estavam pegando. Agora a gente viu hoje na mídia aí que a vacina da AstraZeneca Oxford não conseguiu melhorar um pouco, não conseguiu diminuir a transmissão na África do Sul, né? Que tem lá uma mutação, a da África do Sul é uma mutação que nessa variante tem uma mutação, aquela mesma mutação 501Y, tá certo? E a vacina da AstraZeneca não conseguiu prevenir o aparecimento de doenças leves e moderadas, né? Então, o que aconteceu? O governo da África do Sul parou de usar a vacina da AstraZeneca Oxford, né? Agora, enfim, esse é uma má notícia, né? Porque é justamente essa mutação que a gente tem na Inglaterra, na África do Sul e no Brasil, tá certo? E se isso vai prejudicar essa vacina aqui no Brasil, nós não sabemos, ainda não sabemos, né? Não existe um fato consumado para as outras vacinas em relação às mutações, né? Vamos torcer para que peguem e vamos torcer para esse coronavírus não ter mais muitas mutações, tá certo? Se isso vai prejudicar os testes de laboratório de detecção, o RT-PCR, nós também não sabemos se vai prejudicar ou não, tá certo? Agora, vamos ver aqui. Eu posso responder uma que está aqui para mim? Que já estão por favor, Gelsimar. Umas 4 perguntas aqui para mim, eu vou tentar resumir para ajudar rapidão, para agilizar, né? Que mandaram um alerta vermelho aqui que tem 10 minutos. Bom, só para complementar, que tem essa pergunta aqui em relação ao uso de Marevan, que é lúpus, SAF e anticoagulante de uma forma geral, como
professor Zerbini falou, a preocupação que existe de uma forma geral são vacinas uso de intramuscular. Qualquer aplicação intramuscular, para quem está usando anticoagulante, existe uma preocupação por conta de risco de sangramento. As vacinas são de aplicação intramuscular, então nós não podemos mudar a via de administração, que existe uma orientação para esses casos, quem usa anticoagulante cronicamente, tentar mudar a via de administração para subcutânea. Só que no caso ainda nós não podemos fazer esse tipo de indicação. Então, pelo informe técnico do Ministério, para a gente colocar aqui, né, em harmonia com o que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, não tem problema para quem tem uso anticoagulante nenhum, que geralmente a gente recomenda para quem faz intramuscular. Nesses casos, fazer uma compressinha fria, segurar só isso, para evitar riscos de sangramentos no local e seguir firme. Então, mantemos a ideia de que não tem nenhuma contraindicação, certo? Com relação aqui a Luciana Guido, né, eu acho que é isso, que pergunta em relação a reações tardias pós-vacinais, se haveria como comparar. Uma reação vacinal que é acompanhada, assim, esperada, né? Que a gente acompanha até 28 dias, geralmente, pós-vacina, são feitas nos protocolos. Geralmente, assim, pensando em reação imunológica, às vezes até 40 dias, né? Mas as definições de caso de reações imunológicas, que são as mais tardias, que podem, às vezes, acontecer, por exemplo, como um Guillain-Barré, outras coisas escritas com estímulos vários, não só vacinais ou outros infecciosos, isso precisa ser documentado e avaliado por um grupo que cuida dessa parte de farmacovigilância para se estabelecer se houve uma relação causal ou não, descartar todas as outras possibilidades, enfim. Isso já está estruturado pelo Programa Nacional de Imunização. Um programa de farmacovigilância já está bem estabelecido, tanto pela Anvisa como pelo PNI, assim como pelos desenvolvedores da vacina que tem fabricantes aqui no Brasil. Então, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, representada aí pela a vacina de Oxford, que é representada pela Biomanguinhos Fiocruz, todos os dois já estão, né, de sobreaviso aí o tempo todo para responder a todas as situações de eventos adversos. E essa questão de comparar as vacinas não existe ainda nenhuma comparação, né? Só não sei se eu te respondi, mas é que não tem muita resposta para isso. Momento ideal para vacinar com relação às medicações que são aí, interferem com a imunidade humoral, que a gente fala que é a produção de anticorpos. Então, o que já foi até dito aí pelo Dr. Zerbini, a questão do rituximab é a exceção que a gente tem para acompanhar pela transferência de experiências ou de estudos que já foram realizados com outras vacinas, principalmente aí com a vacina do influenza, e que mostrou que antes dos 6 meses após a última dose, as chances de resposta é muito baixa. Então, realmente, se esperar pelo menos 6 meses após a dose anterior para iniciar o esquema vacinal. E lembrando que, como já foi dito aqui, em relação aos protocolos, e é uma orientação do PNI, para a gente considerar vacinado que tem que receber as 2 doses das vacinas que nós estamos aqui. Para a vacina de Oxford, já foi estabelecido um período de 12 semanas, aí até 3 meses, entre uma dose e outra, que pode aguardar, simplesmente porque os estudos só foram até 3 meses. Alguns estudos posteriores podem até mostrar que uma dose só da vacina pode esperar por um tempo, que é agora o interesse em saúde pública, né? Que a gente possa vacinar o maior número de pessoas primeiro. Assim que tiver outra que todas as vacinas, menos a da Janssen, aí que foi estudado já uma dose, mas nós não temos ainda a publicação que respalde essa indicação e nem temos a vacina aqui ainda para poder falar sobre isso. Das vacinas que nós temos aqui para uso emergencial aprovada, que estão sendo realizadas no país, a da Coronavac e a Coronavac, da Oxford, as duas têm uma indicação de 2 doses. O intervalo da Coronavac são 4 semanas e o da Oxford 3 meses até 3 meses para esperar, para fazer entre a primeira e a segunda dose. Então, considerar vacinado quem recebeu as 2 doses aí, né? Antes disso, não dá para considerar a pessoa vacinada. E em relação ao belimumab, também que compõe a pergunta aqui, ele também tem essa influência na produção de anticorpos, porém,
não tem nem na bula da medicação, a própria empresa que produz o medicamento se manifestou que não há como definir qualquer situação de resposta vacinal ou não no uso. Nós não sabemos, não tem como definir intervalo entre a administração de medicação e fazer a vacina. Não tem estudos que respaldem e essa orientação, né? Então, nós colocamos isso no documento, que não tem como emitir nenhuma opinião em relação, no momento, né, para o Belimumab. Então, acho que para as minhas perguntas, acho que a maioria que eu já respondi. Tem a da Oxford também. Tem uma pergunta aqui da Carolina, se teria algum problema de fazer essa vacina. O Felipe também. O Felipe, oi, Carolina, não tem vírus atenuado. Mesmo o vetor sendo viral, ele é uma parte não replicante do vírus. Ele entra dentro, ele é um cavalo de Troia, né? Ele só serve para levar, né, a informação para dentro da célula, para que possa ser usado aí o maquinário da celular e produzir uma resposta imune com anticorpos neutralizantes, enfim, para o coronavírus. Não há, teoricamente, ainda nada que se tenha com relação a quem já teve adenovírus ou não tem anticorpo para adenovírus, que vai interferir ou não na resposta. Então, é uma pergunta até a ser respondida, mas não temos ainda nada que fale nessa direção. Mas a contraindicação para imunossuprimido não existe, porque não tem o risco de ter vírus vivo nem da parte do adenovírus, nem da parte do coronavírus. Acho que isso responde essa questão aí. Elcimara, olha, tem pergunta para o doutor? Temos excelentes perguntas, mas olha, nós temos aí, eu acho que 3 minutinhos. Então, eu vou falar para os colegas, eu pedir desculpas aí, que a gente não dá mais para responder, né, as perguntas. Henrique Joseph está aí. Obrigado, viu, Henrique Joseph? Henrique Joseph podia ser o patrono aí do nosso encontro. Né, Henrique? Um abraço, obrigado por você estar aí. Gelcimara, eu acho que nós temos que nos despedir aqui antes que cortem a gente. Então, vou dar a palavra para você se despedir da turma. Então, gente, eu sei que tem muitas questões ainda para ser respondidas. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que a comissão que está responsável aí por todo esse material. Nós estabelecemos aí um e-mail de direcionamento via SBR para poder estar tentando responder as questões. Então, via SBR existe um e-mail para o associado. Eu não sei se a Sociedade Paulista também encaminhar para a SBR, enfim. Temos um plantão dentro da comissão para ajudar a orientar nessas situações. Então, sugestões sempre são muito bem-vindas e ficamos aqui à disposição para ajudar. Eu acho que a cada momento tem novidades e nós vamos tentar nos atualizar. Obrigada pela companhia e pela presença de todos. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem aqui nessa noite, vendo a gente. Vamos ver se a gente se encontra mais vezes. Obrigado ao Marcelo, obrigado ao SPR, obrigado à minha querida Gelcimara. E até breve para todos vocês, viu? Um abração. Tchau, tchau.